Depois do jardim, a história não ficou mais simples. O coração humano seguiu seu caminho fora do Éden, e a próxima geração já nasceria em um mundo marcado pelo peso da queda. Ainda havia vida, ainda havia trabalho, ainda havia esperança. Mas agora também havia uma ferida silenciosa crescendo dentro da alma humana. Adão e Eva tiveram filhos. O primeiro foi Caim, ligado ao cultivo da terra. Depois veio Abel, pastor de ovelhas. 2 irmãos, 2 vocações, 2 caminhos que cresceriam lado a lado sob o mesmo céu. À primeira vista, tudo parecia comum. A terra seguia dando seus frutos, os rebanhos seguiam pelos campos, a vida avançava. Mas nem tudo o que cresce por fora floresce da mesma forma por dentro. Com o passar do tempo, os 2 trouxeram ofertas ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra, Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. A Bíblia diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, mas não atentou para Caim e para a sua. E o coração de Caim se fechou. Seu rosto caiu. O que estava sendo provado ali não era apenas um gesto externo, mas a disposição interior diante de Deus. Se você gosta de acompanhar a Bíblia com reverência, beleza e clareza, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também deseja caminhar por essas histórias com o coração atento. Então, o Senhor falou com Caim. Perguntou por que ele estava irado e por que seu semblante havia mudado. Deus ainda advertia, ainda chamava, ainda mostrava que havia um caminho melhor. A palavra disse que o pecado estava à porta, como algo à espera, desejando dominar. Mas também deixou claro que ele poderia resistir. Essa é uma das imagens mais humanas de Gênesis. Antes do erro consumado, existe um momento de escolha. Um instante em que o coração pode ouvir ou se endurecer. Caim, porém, não acolheu a advertência. Levou Abel ao campo e ali, longe dos olhos de todos, levantou-se contra o próprio irmão e o matou. O campo, que tantas vezes simboliza vida, trabalho e fruto, tornou-se o cenário da primeira violência entre irmãos. A terra, que antes havia recebido sementes, agora recebia sangue. E a dor do mundo, que começou com a desobediência no jardim, agora se mostrava em uma forma ainda mais amarga. A ruptura do amor entre pessoas da mesma casa. Então, Deus perguntou: onde está Abel, seu irmão? Mais uma vez, não porque desconhecesse os fatos, mas porque ainda colocava o homem diante da verdade. Caim respondeu com dureza: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E nessa pergunta ecoa uma tristeza profunda, porque a resposta, no fundo, sempre foi sim. A vida humana nunca foi criada para a indiferença. Deus declarou que a voz do sangue de Abel clamava da terra. Caim receberia as consequências do que fez. A terra já não lhe daria sua força como antes, e ele se tornaria fugitivo e errante. Mesmo assim, em meio ao juízo, Deus não permitiu que ele fosse destruído pelos homens. Colocou nele um sinal. Mais uma vez, a justiça não apagou totalmente a misericórdia. Caim seguiu seu caminho, construiu cidade, gerou descendência, e a humanidade continuou crescendo. Mas Gênesis não esconde a realidade. Junto com o avanço da vida, também cresciam a violência, o orgulho e a distância de Deus. Ainda assim, a história não termina na dor. Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, e com ele, uma nova linhagem foi lembrada. A Bíblia diz que naquele tempo se começou a invocar o nome do Senhor. Isso muda o tom do capítulo, porque mesmo quando a terra conhece perda, o céu ainda oferece caminho. Mesmo quando o homem falha, Deus continua permitindo recomeços. Entre lágrimas, trabalho e gerações, ainda havia pessoas voltando seus olhos para o Senhor. Inscreva-se no canal e aguarde a poesia final, pois chegaremos ao fechamento da primeira jornada, passando pelos dias de Noé
E vendo como, mesmo em um mundo tomado pela corrupção, Deus ainda preservou um caminho de esperança.